Olá, vamos voltar ao nosso estudo sobre a Lei Complementar número 840. Qual tópico nós vamos ver agora? Vamos iniciar pelos deveres, tá? Os deveres ali do servidor público. Obviamente que você não tem que ficar memorizando, né, todos os seus deveres, não tem nem como, nós não estamos aqui para isso. Nós vamos identificar alguns deveres do servidor público, mas você vai ver que isso é bem tranquilo, ok? Nós vamos especificamente começar a trabalhar nesse momento o artigo 180 da lei. Estamos já, né, caminhando aí para o final, ok? Dos nossos encontros, viu? Vamos aqui. São deveres do servidor público. O nosso bom senso nos leva, né, aos nossos deveres. Você vai observar isso daí. Exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, né, suas atribuições. Manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de suas atribuições. Agir com perícia, com prudência, com diligência. Atualizar quando solicitado seus dados cadastrais. Tá vendo que é muito simples isso daqui. Observar as normas legais e regulamentares, né? Então, quando você for agir, praticar um ato, você tem que observar se você tem autorização legal para fazer esse ato. Cumprir as ordens superiores, olha aqui, isso é importante para a gente, hein? Exceto quando manifestadamente ilegais. Então, dando razão ao poder hierárquico, você deve sim cumprir as ordens superiores, ok? Mas se a ordem for ilegal, obviamente que você não vai atender. Vamos a um exemplo. O diretor da sua escola, vamos considerar que você vai fazer o concurso aí para a rede pública de ensino, tem o poder hierárquico em relação a você. Isso é óbvio, na verdade, ele que coordena ali a escola. No entanto, né, o diretor pede para você amarrar um aluno que está conversando muito com fita crepe. Você vai fazer isso? Obviamente que não, tá vendo? Então você deve sim atender às ordens legais e as ordens ilegais você não vai atender de maneira alguma, ok? Vamos lá. Levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, vulnerabilidades e as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo público ou função. Então você vai cooperar, não é isso? Né? Conversar com seu chefe, dialogar, as falhas do órgão. Esse inciso aqui agora, o oitavo, também é importante, ó. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Lembra que nós falamos já das ordens, né, superiores ali, as ordens ilegais não devem ser atendidas? Então, olha que interessante. Além de você não atender uma ordem legal, o que obrigatoriamente você vai ter que fazer? Representar contra essa ilegalidade, tá? Você vai representar, então, contra o seu chefe, né? Obviamente que você vai fazer representação para uma autoridade ainda superior àquela, inicialmente, né, ao qual você não deu atendimento à sua ordem. Então, além de você não atender a ordem legal, escute bem, você obrigatoriamente tem que representar. É um dever do servidor público. Zelar pela economia do material, tá vendo? Muito simples. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. Ser leal às instituições. Ser assíduo e pontual. Tá vendo como é simples? Tá? E não tem que memorizar isso, por favor. É só porque nós estamos estudando toda a lei, nós temos que passar por isso também. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas em lei ou regulamento. Exemplo, você trabalha no Detran e você vai participar de um processo administrativo, o recurso de uma multa de trânsito. Só que quem levou essa multa, quem recebeu a multa, foi o seu cônjuge, seu filho, tá vendo? Sua esposa, seu esposo. O que você vai falar então? Você vai se declarar suspeito. Ou então, a multa, né, o processo está envolvendo um grande amigo seu. O que você vai declarar então? Você vai se declarar impedido, você vai se afastar do processo. Você vai falar, opa, eu não posso praticar esse ato, não. É um dever de servidor. Tratar as pessoas com civilidade, que não precisa nem de constar isso. Atender com presteza o público em geral. Tá vendo como é simples, tá? Nada de dificuldade aqui. Por isso que eu falei que você não precisa de ficar memorizando isso, ok? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar as infrações. Olha lá, já estamos no artigo 190 da nossa lei.
Vamos, então, começar a trabalhar, né, um tema muito importante para a nossa prova. Cai muito, tá? As infrações, as penalidades, processo administrativo. Nós vamos trabalhar isso tudo aí. Então, nós estamos chegando agora, basicamente, na última parte do nosso módulo, do nosso curso. Não que essa última parte vai ser composta apenas por esse vídeo, tá bom? Mas nós estamos chegando ali, né, no tema final, que vai, né, esse tema final vai ser trabalhado em 3, 4 vídeos, ok ainda, mas nós estamos chegando ao fim do nosso curso, hein? Lembra que nós vimos que o servidor tem alguns deveres? Se por acaso o servidor não cumprir o seu dever, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser penalizado, né? O servidor vai levar uma penalidade. Agora vamos aqui então, ó. É interessante que a lei trata, inicialmente, as infrações leves, tá? Então, o que é uma infração leve ali, segundo a lei? Descumprir, olha lá, o dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes. Então, isso é infração considerada leve. Retirar sem prévia anuência da chefia imediata qualquer documento, tá vendo? O servidor pegou um documento, né, sem avisar, ou então pegou um objeto da repartição pública, olha lá, né? Então, aqui no caso, é uma infração leve. Nós vamos ver posteriormente que isso aqui vai gerar basicamente advertência ao servidor. Deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, tá vendo? Então, eu, chefe, sei de uma ilegalidade do meu subordinado e eu deixo de investigar isso daí. Eu, chefe, vou responder um processo, porque, né, eu vou receber uma penalidade leve ali. Retardar indevidamente a sua prática ou dar causa à prescrição em processo disciplinar. Eu fiquei esperando tanto que a administração perdeu o direito de ação. Nós vamos trabalhar isso aí depois, tá bom? Recusar-se, quando solicitado por autoridade competente, a prestar informação de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições. Então, né, o chefe imediato seu, o O, quer saber de alguma informação, você sabe e fala assim, opa, não vou falar isso daí. Recusar-se injustificadamente a integrar comissão. Olha lá, você não quer então praticar, né, trabalhar em uma comissão ou grupo de trabalho, ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho, ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial. Então, você não quer, tá? Você não quer participar de um processo, você pode até se eximir, mas você tem que motivar, você tem que explicar o porquê. Ó, não quero porque eu tenho interesse na matéria. Não quero porque do outro polo é meu primo que está lá, é um grande amigo meu, tá vendo? Agora, se o servidor não quiser participar e não justificar, ele vai receber uma penalidade aqui leve. Recusar fé a documento público, né? Vai um particular lá na sua sessão, apresenta a carteira de identidade, você fala para ele, não, isso daí eu não aceito não é verdade? Isso é recusar fé. Negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores na mesma situação funcional. Então, todos os servidores da sua sessão, todo mundo, né, foi convocado para participar de um curso. E você fala assim, opa, eu não quero participar desse curso, não é verdade? Então, isso também, né, gera ali uma infração. Não comparecer quando convocado à inspeção ou perícia médica. Aquele, né, determinado servidor está sempre de atestado médico. Vamos considerar isso daí. Aí, o departamento médico lá do órgão, ele pede para o servidor passar por uma inspeção médica, para fazer uma avaliação mais apurada naquele servidor, ok? E o que acontece? O servidor ele não aparece lá na inspeção médica. Naquele momento, ele está, sim, causando uma infração, tá? Uma infração considerada leve aqui para a lei, ok? Vamos voltar? Opor resistência injustificada ou retardar reiteradamente e sem justa causa. Então, olha lá, você vai opor resistência injustificada, você vai retardar o quê? O andamento de documento, processo ou execução de serviço, tá vendo? Então, você não quer que um determinado processo chegue ao fim. Você fica protelando aquilo lá, não decide, não manda para frente. A prática de atos previstos em suas atribuições, tá? Sua atribuição, você começa a não praticar esses atos. Cometer a servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório. Então, um determinado chefe, né, determina que o servidor faça uma atividade legal, tudo bem, mas que não é de atribuição daquele servidor daquela categoria.
Então, isso configura, né? Exceto em caráter de emergência, não é isso? Que a lei autoriza aqui. Situação emergencial, tudo bem. Manter sob sua chefia imediata em cargo, em comissão, olha lá, hein? Cargo em comissão ou função de confiança, o cônjuge, o companheiro ou parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Aqui, então, é considerado uma infração leve, a prática do nepotismo, não é isso? Nós já até trabalhamos isso daí. Exemplo, você foi aprovado num concurso público, não é isso? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, que você está se esforçando. Em determinado momento, você ficou o chefe do setor. Aí você pensa, aí você como chefe, você pode nomear um servidor para ocupar um cargo em comissão. Aquele cargo em comissão, provido sem concurso público, ou mesmo com concurso, tá? Sem problema algum. Um exemplo, você pode trabalhar na mesma seção que o seu filho? Pode, desde que vocês sejam concursados. Por que não? Vocês passaram em concurso público. Agora, você pode nomear o seu filho para exercer o cargo em comissão subordinado a você? Com certeza não, porque isso configura a prática de nepotismo, tá? Então, essa nomeação entre parentes até o 3º grau, para ocupar cargo, né, na esfera administrativa, gera a prática de nepotismo. Pode ser o parente consanguíneo ou então o parente por afinidade, ok? Voltando. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, tá? Aqui é o famoso puxa-saco, não é verdade? Chefinha, como a senhora está linda hoje, né? Dentro da repartição isso não pode. Você fala isso no shopping, né? No passeio aí. Perturbar sem justa causa a ordem e a serenidade no recinto da repartição. Imagina aquele servidor, né? Torcedor fanático, gritando lá por causa do seu time. Olha lá, ele está perturbando. Acessar, armazenar ou transferir intencionalmente com recursos eletrônicos da administração pública ou posto à sua disposição informações de conteúdo pornográfico, olha lá, ou erótico, hein? Ou que incentivem a violência, a discriminação em qualquer de suas formas. Então, o servidor está lá no órgão, não tem nada para fazer, o que ele fica fazendo, hein? Ele fica ali, no caso, acessando, armazenando, né? Sites pornográficos, violentos, isso não pode não, ok? Eu sei que você, como bom servidor, não vai fazer isso. Usar indevidamente a identidade funcional ou outro documento que o vincule com um cargo público ou função de confiança, em ilegítimo benefício próprio ou de terceiros. Aquele servidor, né, que fica dando carteirada, a famosa carteirada, não é isso? Ah, eu sou tal autoridade, né? Eu não quero pagar para entrar no teatro, eu não quero pagar para entrar no cinema, não tem isso daí? Olha aí, hein? Corresponde sim a uma infração tipificada, hein? Na Lei Complementar número 840. Agora nós vamos trabalhar as infrações médias, hein? Consta no artigo 191. Vamos lá. São infrações médias do grupo 1. É interessante que aqui a lei divide em infrações médias do grupo 1, tá? E depois nós vamos trabalhar também as infrações do grupo 2. É interessante, nós vamos trabalhar isso posteriormente, espere só um pouquinho, que a infração média gera suspensão. Se for do grupo 1, a suspensão vai ser de até 30 dias. Se for do grupo 2, a suspensão poderá ser de até 90 dias, tá vendo? Então, o quantitativo aí dos dias, né, em alguns momentos serão determinados ali a penalidade máxima pela infração, né, pelo grupo 1 e grupo 2. Então, se o servidor cometeu ilegalidade dentro do grupo 1, a suspensão vai ser de até 30 dias. Se for do grupo 2, aí no caso até 90 dias. Depois a gente vai detalhar isso. Mas vamos ficar apenas com as infrações por enquanto. Cometer pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, no caso, né, o servidor leva o filho dele para ajudar no serviço. Pode fazer isso? Obviamente que não. Ausentar-se do serviço com frequência, toda hora o servidor sai, não é verdade? Durante o expediente e sem prévia autorização da chefia imediata. Não pode. Exercer atividade privada incompatível com o horário do serviço, tá? Então, olha lá, o servidor pratica uma atividade privada, particular,
e essa atividade é incompatível com o horário, né? Ele fica saindo mais cedo para exercer essa atividade, alguma coisa assim, ele vai, né, receber sim uma penalidade por isso, tá? É uma infração. Praticar ato incompatível com a moralidade, né? O servidor tem que ser ético, tem que ser moral, não é verdade? Praticar o comércio ou a usura na repartição, né? Aquele servidor que fica vendendo produto da Natura, não é esse produto da Avon, olha lá, hein? Ou então, aquele servidor que fica emprestando dinheiro a juros, não é isso? Isso nós chamamos de usura, tá? O servidor que pratica a usura, então, também vai ser penalizado, ok? Discriminar, olha aqui, né? Essa lei ela é bem positiva quanto a isso. Discriminar pessoa no recinto da repartição, com a finalidade de expô-la à situação humilhante, vexatória, tá vendo? Angustiante ou constrangedora, em relação a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, né? Convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, não é isso? Olha lá, hein? Ou por qualquer particularidade ou condição, tá vendo? Então vamos tratar tudo da mesma forma. Eu sei que você, né, um futuro servidor, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem a cabeça bem aberta, né? Então, tenho certeza que isso nunca vai acontecer com você. E, né, se você ficar sabendo disso, você tem que representar. Lembra que nós vimos já? Que é dever do servidor representar contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder? Obviamente que você não vai fazer, mas se você ficar sabendo, você também tem o dever de representar, ok? Vamos lá. São infrações médias, tá vendo? Olha lá, o grupo 2, tá? Qual que é a diferença? A lei classificou aqui essas infrações como sendo um pouquinho mais graves, tá? Do que aquelas ali que nós já trabalhamos, viu? Então, uma infração um pouquinho mais grave do que as outras que nós já vimos, ok? Vamos, então, começar a trabalhar uma a uma, de novo, novamente. Ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em resposta à injusta agressão, ou em legítima defesa própria, ou de outrem, né? Então não pode o servidor público ofender, né, um particular ou mesmo outro servidor. Isso é considerado uma infração ali, considerada média, mas mais grave, do grupo 2. Salvo se a ofensa foi contra o servidor, você está atendendo, chega um doido lá brigando com você, né, te batendo, você vai se defender. Ou então, se você for defender alguém vai lá e agride um colega de serviço, o que você pode fazer também? Defender aquele colega. Praticar ato de assédio sexual ou moral. Olha lá, é mais uma inovação da lei, tá? Essa lei ela é bem atual, né? Ela é 8.112, não tem nada disso daqui não, viu? Ela é mais humana, essa lei. Coagir ou aliciar subordinado, no sentido de filiar-se à associação, olha lá, sindicato, partido político ou qualquer outra espécie de agremiação. Então, aquele chefe que fica, né, para o seu subordinado, vamos filiar no determinado partido político, vamos filiar o sindicato, porque ele é bom, não é verdade? Fica aliciando, não é verdade? Isso também não pode, hein? Então, olha lá, aliciar nem coagir, não é verdade? Exercer atividade privada, incompatível com o exercício do cargo público ou da função de confiança, tá? Então, a atividade privada que o servidor exerce é incompatível ao seu cargo. Exemplo, o servidor, ele é dono, ele tem uma empresa, tá? Ou ele tem uma atividade privada que é uma empresa. E ele fica, então, praticando atos ali de comércio com a administração pública, viu? Ele participa de licitação, ele quer vender coisa para o órgão com ele trabalha, na verdade? Isso daí não pode, né? Isso daí também é considerado ali uma atividade, né? Uma penalidade ali média, mas o nível 2, como nós já falamos. Usar recursos computacionais da administração pública para intencionalmente, vamos lá então, então eu vou utilizar o computador para violar sistema ou exercer outras atividades prejudiciais a sites públicos ou privados, né? O hacker, alguma coisa assim, disseminar vírus, então está espalhando vírus, ó, cavalos de Troia, spyware e outros males,
pragas e programas indesejáveis, hein? Então tem até pragas indesejáveis ali, né, dentro, né, no sistema operacional, ali no meio da internet, ok? Disponibilizar em sites do serviço público propaganda ou publicidade de conteúdo privado. Olha lá, no site ele vai lá e põe um linkzinho, né, para acessar a loja dele. Olha que maravilha, hein? Informações e outros conteúdos incompatíveis com os fundamentos e os princípios da administração pública. Ele é torcedor fanático, vai lá e põe o linkzinho do Flamengo, ó, né? O linkzinho do Flamengo ali no site da Secretaria de Educação, no site do Detran. Olha que maravilha, né? Não pode fazer isso. Repassar dados cadastrais e informações de servidores públicos ou de repartição para terceiros sem autorização. Então ele sai passando ali os dados dos colegas, né? Para outras pessoas com outros fins. Não pode. Permitir ou facilitar o acesso de pessoas não autorizadas mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outro meio, ok? Não pode também. Vamos lá. Há recursos computacionais, sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Há locais de acesso restrito, né? Ele não pode, no caso, ficar mexendo em acesso restrito, ao qual ele não tem, né, o poder, no caso, de acessar. Agora vamos trabalhar as infrações as denominadas graves, hein? Aqui, no caso, o servidor, né, será até demitido, poderá ser demitido após a prática de uma infração considerada grave. Vamos lá. São infrações graves do grupo 1. Então, vamos aqui primeiro do grupo 1. Incorrer na hipótese de abandono de cargo, inassiduidade habitual. O que é o abandono de cargo? O servidor que faltar por mais de 30 dias de maneira consecutiva. Então, o servidor faltou por mais de 30 dias, é configurado, então, o abandono de cargo, ok? Então, mais de 30 dias. Inassiduidade habitual. O servidor que faltar por 60 dias, de maneira interpolada, ou seja, de maneira intercalada, dentro do período de 12 meses, tá? Dentro do período aqui de 12 meses. Vamos considerar. A primeira falta do servidor foi, vamos imaginar um exemplo aqui, 10/6 de 2013. O servidor faltou 20 dias aqui, 20 dias. Aí ele voltou a trabalhar, trabalhou, depois ele resolveu faltar mais 20 dias aqui. Quando foi em janeiro do ano posterior, aí ele voltou a trabalhar, hein? Depois ele vai lá e falta mais 10 dias. Veja só, contando aqui 10/6 de 2014, apurando esse prazo, se o servidor tiver 60 faltas, né, ele vai incorrer em inassiduidade habitual, ok? Acumular ilegalmente cargos públicos, empregos, funções públicas ou proventos, né? Acumular ali 2 aposentadorias de maneira indevida. Salvo se for feita opção na forma dessa lei complementar. Lembra que nós falamos a possibilidade de acumulação legal de cargos públicos? Em princípio, o servidor só pode ocupar um cargo público, ok? No entanto, a própria lei autoriza, no caso, a possibilidade ali de acumulação de cargos públicos, em alguns momentos, como exceção. Se por acaso o servidor acumular cargos públicos ou então proventos, aposentadorias com cargo da ativa, né, aqui no caso é uma acumulação ilegal de cargos públicos e isso é configurado no caso grave, tá? Uma atitude grave ali do servidor. Proceder de forma desidiosa. O que é desídia? A falta de interesse com o cargo público, tá? A falta de compromisso, isso que é desídia. Então, olha lá, procedendo de forma desidiosa, incorrendo repetidamente em descumprimento de vários deveres e atribuições funcionais, tá? Então, a falta de interesse. Eu não estou nem aí para o meu cargo, viu? Isso que é desídia. Acometer-se de incontinência pública ou ter conduta escandalosa na repartição, que perturbe a ordem, o ordenamento dos trabalhos, ou caso cause dano à imagem da administração pública. Então, veja só, o servidor em determinado dia, né,
começa a tirar roupa dentro da repartição, não é verdade? Olha que absurdo, 2 servidores ali, um casal, né, namorando de uma maneira mais intensa dentro da repartição. Isso não pode, obviamente, ter local próprio para isso. Vamos lá. Cometer insubordinação grave. Então, insubordinação grave em serviço. Subvertendo a ordem hierárquica de forma ostensiva. Seu chefe te fala alguma coisa, você fala, chefe, eu não vou fazer não, e pronto. E se você, né, tirar satisfação, eu ainda vou te dar uma surra. Olha aí, turma, é lógico que não pode fazer isso daí, né? O servidor vai responder. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha como proprietário sócio ou administrador. Então vamos lá. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou administrador. Olha lá. Então, determinado administrador público contrata diretamente sem licitação pública. Porque, veja só, quando a administração vai comprar, vai contratar alguma coisa, em princípio, em regra, tem que fazer licitação pública sim, tá? Tem que realizar, então, uma competição. Nessa competição, então, vai ter alguns participantes e, ao final, a administração vai selecionar a melhor proposta e vai contratar aquele lá. No entanto, é interessante que a Lei 866, de 93, autoriza, sim, em algumas situações, a contratação direta sem licitação pública. A lei autoriza, então, em alguns momentos, tá? Contratação direta sem o procedimento licitatório. E a lei traz uma referência a isso, ó. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha como proprietário sócio ou administrador, pessoa de sua família ou outro parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Então, exemplo, meu tio, tá, é proprietário de uma empresa e eu trabalho na administração, eu trabalho no Poder Legislativo na área de compras. Mas aí, em dado momento, eu vou comprar algum produto, algum material, sem licitação pública. Para quem que eu vou dar preferência, então? Para a loja do meu tio. Eu posso fazer isso? Se fizer, vai responder um processo administrativo e a pena é grave. Pessoa da família de sua chefia imediata ou imediata, ou outro parente dela, por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Então, olha lá, eu não posso contratar meu parente. Mas para puxar saco, no caso, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar o parente, então, do meu chefe imediato. Vou contratar a empresa lá do filho do meu chefe. Eu posso fazer isso? Obviamente não, que a lei proíbe também. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Você não pode aceitar nada disso. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Olha lá, o servidor público, ele, né, não pode exercer o comércio, salvo se ele for acionista. Exemplo, ó, você como servidor público, você pode comprar ações sem problema nenhum, né? Você pode comprar ações, exemplo, da Petrobras, ações do Banco do Brasil, das lojas americanas. Isso você pode, tá? A lei autoriza. Você pode ter cota, sim, em uma sociedade comercial, sem problema nenhum. Você não pode ser um empresário, né, individual, isso não. Ou comanditário, é uma forma societária também, né, que a lei, no caso, autoriza. Então, veja só, lembre-se da sua prova, por favor. O servidor, ele não pode exercer o comércio, salvo como cotista, que é uma modalidade, né, empresarial, no caso, de você investir, né, de você investir na atividade comercial, mas você não está à frente naquele momento. Você tem apenas parcelas ali, uma parcela daquela empresa, no caso. Você pode ter. Você pode ser acionista, comprar ações também, ok? Participar de gerência ou administração de sociedade de empresa privada, personificada ou não personificada, salvo. Então, olha lá, você não pode ser gerente de uma sociedade comercial. Você não pode ser administrador de uma empresa, isso de maneira alguma. Salvo, olha lá, nos casos previstos dessa lei complementar, então aqui no caso você pode muito bem exercer o comércio, né, uma atividade empresarial, mas você não pode ser gerente e você não pode ser administrador dessa atividade comercial, de maneira alguma. Olha lá, então você não pode participar de gerência
ou administração de sociedade ou empresa privada. Isso você não pode, de maneira alguma, tá bom? Mas você pode ser o quê? Acionista, cotista ou comanditário. Então, para facilitar na nossa prova, você não pode exercer o comércio, você não pode ser administrador, né, da empresa e você também não pode ser gerente, salvo na condição de cotista, acionista ou comanditário. Resolve muito nossa vida. Repetindo, você não pode ser gerente, você não pode ser administrador e você não pode também exercer o comércio, salvo na condição de acionista, cotista ou comanditário. Nos períodos de licença ou afastamento do cargo, sem remuneração, desde que não haja proibição em sentido contrário, nem incompatibilidade. Lembra que nós falamos, né, das licenças ou afastamentos? Assim, licença sem remuneração, como, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares, é sem remuneração. Naquele momento que você estiver de licença, você pode exercer o comércio, ser administrador, fazer o que você bem entender, ok? Então, a lei autoriza isso daí. Agora, vamos lá. Então, você como o servidor também, não pode participar em instituições ou entidades beneficentes filantrópicas de caráter social e humanitário e sem fins lucrativos, quando compatíveis com a jornada de trabalho. Voltando aqui, ó. Então, aqui você pode, ó, salvo, né? Então, você pode, no caso, exercer aquela atividade, no caso de licença, sem problema algum. Você também pode, isso aqui a lei autoriza, hein? Você trabalhar em instituições ou entidades beneficentes, filantrópicas de caráter social e humanitário, e sem fins lucrativos, quando compatíveis com a jornada de trabalho. Isso você pode sem problema algum, né? Se doar para o próximo. A reassunção das atribuições, depois de consumado o abandono de cargo, não afasta a responsabilidade administrativa, nem caracteriza perdão tácito da administração pública, ressalvada a prescrição. Olha lá, lembra que nós falamos do abandono de cargo? Então o servidor abandonou o cargo público, mas ele resolve um dia trabalhar. Ele não vai ter perdão não, tá? A lei diz isso daí pra gente. Agora, vamos nesse momento parar por aqui, tá? Vamos descansar um pouquinho, vamos voltar no próximo vídeo, aí nós continuamos aqui os nossos trabalhos, ok? Muito obrigado por sua participação.